Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. Olha aí, gente, que bacana, né? Um trabalho maravilhoso. Você já conhece, você já ouviu falar, realmente, certamente, da ACN, não é? E ó, nós poderíamos aproveitar esse tempo, como padre, eu abri aqui o programa, falando a respeito que agora nós estamos vivendo um momento da Páscoa, onde o ato dos apóstolos agora nós vamos ver durante 50 dias. E uma das ações deles é que eles colocavam tudo em comum. Um ajudava o outro a sobreviver por causa dessa grande ressurreição. E um dos gestos hoje que nós podemos fazer também é ajudar pessoas, irmãos nossos que estão espalhados pelo mundo e que não têm condições e são cristãos e querem ter uma vida melhor, mas eles não podem. Por isso, eu tenho a alegria de estar aqui no meu programa, ele que é diretor de projetos da ACN, o meu querido Rafael Dac. Rafael, boa tarde, querido. Boa tarde, Padre Marcos. Que alegria esse convite. Muito obrigado. Que bom. É bom estarmos aqui com você. Ô Rafael, assim, acho que seria legal você falar, o teu trabalho como a sua principal atuação como diretor dentro da CN seria dirigir o quê? Fazer exatamente o quê no seu trabalho específico? A CN é um trabalho fantástico, porque a gente diz assim, eu sou o diretor de projetos, mas na verdade não tem nenhum projeto que seja meu. Todos eles são projetos de comunidades locais, de pessoas que pensaram localmente soluções para os problemas que eles têm. Então isso já é um fator que faz a CN muito diferente de muitas organizações por aí, né? Não é uma ideia que vem importada de fora para resolver um problema local, mas é uma ideia local que nasceu para resolver problema local. É bem importante deixar bem claro aqui, o Daniel ele tem essa competência também para afirmar junto comigo, que sou um padre, somos da Igreja Católica, que tudo isso tem o quê? A bênção, né? E todo o firmar da questão do Vaticano, do Papa, abençoando esse trabalho, porque é um trabalho realmente muito honesto, muito bem quisto, não é nada assim feito de qualquer jeito. Eu acho que seria legal a gente fazer isso e vai se fazendo. Não, teve todo um trabalho, existe todo um fundamento, toda uma diretriz que concorre para isso, né? A CN tem 75 anos, padre, ou seja, não é uma história, não tem 2000 anos como a igreja, mas eu costumo dizer, a CN não é uma parceira da Igreja Católica, mas a CN é a Igreja Católica em ação, né? A CN não recebe, a gente diz, mas aí como é que faz? As empresas ajudam, não. A CN, ela é feita, os trabalhos, os projetos que a gente financia, são projetos financiados por homens e mulheres de boa vontade que querem ajudar a igreja onde ela sofre. Inteiro, né? As pessoas, colocar a presença do Evangelho lá onde ele é necessário, né?
trazer o consolo, trazer a esperança para aqueles que mais É necessitam. um trabalho pastoral muito bonito. Agora, o Rafael, diz uma coisa, aqui a gente sabe que a ACN, ela trabalha em toda a parte do mundo onde existe a Igreja Católica. Isso foi o desejo do Nosso Senhor. Mas falando mais exatamente aqui na questão América Latina, né, e mais do Brasil, você, pela tua experiência, quais são as grandes necessidades para o nosso público entender? Aqui na América Latina, aqui no Brasil, o que a ACN ela enxergou como necessidade de um trabalho que ela já está fazendo aqui? Faz 13 anos, padre, que eu acompanho os projetos na América Latina. E nós nos demos conta rápido que existem 5 problemas que nós precisamos ter muita atenção aqui na América Latina. Só um adendo aqui, rapidinho. Lembrando que o nosso querido Rafael, um homem casado, é pai de família. Ele é casado também com a sua esposa, ela é da Suíça, é isso? Minha esposa é suíça. Então, está nos vendo. Está nos vendo, olha aí. Internacional hoje a Rede Vida. Um grande abraço para a esposa do Rafael. Os 3 filhos também devem estar lá. Os 3 filhos estão vendo. E ele faz um trabalho que ora ele está aqui e ora ele está também lá na Alemanha. Na Alemanha, na África, na América Latina, porque as necessidades são muitas. Legal. Voltando então, fazendo todo um trabalho aqui na América Latina, você percebeu que existem 5 pontos importantes. 5 pontos. O primeiro é a igreja na América Latina é uma igreja hoje de centros urbanos, não é? Sempre mais esse processo do êxodo rural, que a gente ouve muito nas análises sociopolíticas, ele veio para ficar. Não tem como fazer as pessoas voltarem para o campo. Então a igreja precisa prestar atenção em ter uma atenção pastoral dedicada, específica e adaptar suas estruturas e o seu pessoal para atender às necessidades das pessoas que estão vivendo na cidade. Isso é fundamental, porque as pessoas saem da sua realidade e, de uma certa maneira, o elo com a igreja, o elo com a fé pode se perder, é fragilizado. Então, a igreja precisa continuar a acompanhar essas famílias. Para isso precisa construir paróquia. Ainda hoje a gente tem aqui, mesmo aqui, centros comunitários, pastorais. Centros pastorais, para poder continuar a atender as famílias que querem mandar seus filhos para a catequese, as igrejas que precisam ser ampliadas, porque é muita gente, graças a Deus, né? Nós somos 50% da população católica no mundo aqui na América Latina. Poxa, que bacana, né? E a gente também percebe aí, o nosso povo brasileiro percebe isso aí. O Brasil, ele é muito acolhedor. Então, eu acho que também deve ter um trabalho específico por causa desses nossos irmãos que adentram as fronteiras do nosso país, nossos irmãos bolivianos, venezuelanos e outras nacionalidades também, que às vezes eles vêm numa situação muito precária, eles vão viver numa situação que às vezes precisa ali onde eles estão atuando também. Isso é uma necessidade também. Eu quero mandar uma saudação especial para Roraima, posso? Pode. Se tem gente de Roraima nos assistindo, porque a gente estava ouvindo lá, né? Realidades que antes, nesse estado, não é? De 300 mil pessoas, hoje nós temos 600 mil pessoas. Uma presença de imigrantes venezuelanos tão forte, né? Então a CN precisa estar lá para apoiar a igreja, porque não é que o número de paróquias triplicou para atender a população, e a população triplicou não de 10 para 30, mas de 300 para 600. Né? Então, estamos lá, presentes também, apoiando a igreja na Amazônia. Que bacana. Tá vendo, gente? Então, aqui são os aspectos importantes para a gente entender esse trabalho lindo que a nossa igreja está fazendo no mundo inteiro e aqui na América também. E certamente nós precisamos da ajuda de todos vocês, né? Eu acho que já um adendo aqui. Claro que eu acho que vai ter todos os recursos que a gente pode... Quem quiser ajudar agora, Rafael, o que ele faz? Ele só precisa entrar em contato? Por exemplo, eu quero ajudar também. Primeiro, ajuda a gente rezando. É importante rezar. Primeiro, rezar por esse trabalho. As pessoas, quem é missionário sabe como é importante rezar, aquele consolo de saber que tem alguém rezando por nós. Depois, procure se informar. Né? Se informe. Entra no nosso site acn.org.br, tem muita informação. Faça conhecido, distribua nos seus grupos de WhatsApp, né? Fale do nosso site. Nosso site está perfeitamente sempre atualizado com novidades sobre a igreja. Coisas que a gente não vai ver no noticiário, vão estar lá no nosso site acn.org.br, sobre como vive a igreja no mundo. E depois, ajude. Né? Ajude, às vezes é 10, 15, 20 reais aqui. Aqui ainda é reais. A gente pode fazer muita diferença, né? Pode ser, às vezes, financiar, a gente
desde 79 a gente publica um livrinho que chama Deus Fala a Seus Filhos. Tão simples, 99 histórias selecionadas da Bíblia. Hoje é dia do livro infantil. Esse é um livro que é um best-seller que nunca não é vendido, é distribuído gratuitamente, mas só pode ser distribuído gratuitamente porque tem homens e mulheres que financiam essa impressão. Já temos mais de 50 milhões de livros impressos, 10 milhões só aqui no Brasil distribuídos. Que coisa linda. E assim, quais são as circunstâncias, assim, a gente está vendo algumas cenas aí, de pessoal derrubando, quebrando, destruindo, mas quais são os trabalhos missionários que vocês atuam, assim, que vocês acham, que você poderia destacar como muito marcante, não só aqui na América, mas pode ser em qualquer parte do país, que atualmente, assim, a igreja que ajuda está fazendo um trabalho muito importante também. Automaticamente me vem a minha experiência com Burkina Faso, um país na África Ocidental, talvez poucos conhecem, né? A realidade é que lá somente 25% da população é cristã. Porém, esses 25% contribuem muito para o país. Infelizmente, um país que sofre de uma instabilidade política muito grande, né? A diocese que está mais ao norte, a diocese de Dori, que eu visitei já algumas vezes, tem 6 paróquias. Hoje só 2 podem estar abertas porque as pessoas estão ameaçadas pelo islamismo radical, né, que não permite, esses terroristas não permitem que as pessoas nos povoados ou elas se convertem ou elas têm que fugir. E teve um projeto muito bonito que eu participei, que foi a instalação de 20 catequistas. 20 catequistas tiveram que fugir, deixar tudo. Os catequistas são lá onde os padres não são suficientes para entrar em todos os povoados. E as famílias catequistas são casais, né? É bonito, Jesus manda de 2 em 2, né? Estamos no tempo pascal. E os catequistas tiveram que fugir e nós tivemos que acolhê-los em algum lugar, porque esses catequistas seria uma pena perder essa força evangelizadora na diocese, que eles tinham que ir para outro lugar ou então buscar um outro. Então a ACN providenciou alojamento, alimentação para que esses catequistas possam, eles têm filhos, não são casais com filhos, possam se instalar numa região mais central, onde está um pouco mais seguro, até que a situação melhore e eles possam voltar para os povoados. Que legal. Gente, olha aqui, então nós estamos aqui junto com o nosso querido Rafael, que ele é o diretor da ACN. Ele está contando para nós aqui alguns pontos mais importantes desse trabalho que a nossa igreja faz, né? Agora, atenção, a gente está analisando, porque tem muitas pessoas que podem estar pensando assim também, Rafael. Ah, mas a minha paróquia onde eu estou aqui, padre, ela é tão pobrezinha, ela está sempre precisando da gente. Sim, isso aí é uma questão que todas as paróquias precisam de ajuda. São as paróquias locais, principalmente aqui nos centros urbanos. Só que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho mais voltado para aquele lugar que onde a miséria é real. Uhum. Não é somente pobre, é um pobre que vive já em condições até de miséria. Uhum. E onde realmente é do nada que eles precisam começar a existir alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar. É muito importante. A gente fala de realidades de perseguição, realidades de discriminação e realidades de extrema necessidade. Hoje existem no Brasil realidades de extrema necessidade. Então, que a CN está atuando também. Rafael está aqui, ajuda a igreja que sofre. Dá uma olhada nesse VTzinho, temos um VT. Olha isso aí. Somos chamados de ribeirinhos. O ribeirinho, ele tem essa conexão com o rio Amazonas, com a natureza. Eu tenho refletido que, assim como Jesus passava à beira do mar da Galileia, convidando os seus discípulos, e sinto que a partir do rio, também Jesus me chama. Criança, eu queria ser padre, né? Pela roupa, né? Porque eu via ali bonito o padre celebrando a missa, né? Me apaixonava por isso, né? Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Ah, padre, vai ser padre, não vai casar. E aquelas brincadeiras, né, me afetaram um pouco, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho de me tornar padre. Me afastei um pouco da questão da fé, né? Mas o chamado sempre esteve presente ali na minha vida. Maria estava ali do meu lado, Jesus, né, estava ali do meu lado, né, procurando, né, me chamando. Mas tomar a decisão de escutar Jesus não foi fácil.
deixei coisas para trás, tive que deixar trabalho, família, tudo por uma grande missão, tudo por um amor. Sou seminarista da Arquidiocese de Manaus, uma grande cidade da região amazônica situada no Brasil. Se, com a graça de Deus, me tornar padre, posso falar pelo amor a Jesus Cristo, né? Que é Jesus Cristo, né, que nos chama, né? É Jesus Cristo que quer nos ensinar esse amor. Eu quero levar a esperança, né, a Eucaristia ao povo que não tem tanta a presença assim do sacerdote. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita há apenas um ano de um padre. Nós, como seminaristas, colaboramos no trabalho de evangelização, com a celebração da palavra, com visita às famílias e nos trabalhos pastorais em geral. Trabalho bonito, também é um grande desafio. Você vê, o Brasil ele tem um desafio em todas as partes, mas lá na Amazônia, ali em Manaus, que trabalho lindo, o Rafael, também com trabalhar, pensar nas vocações ali, porque há uma necessidade muito grande de sacerdotes naquele local. A gente teve aí, recentemente, várias reuniões com o Papa, etc., falando sobre a necessidade de uma multidão de gente que mora lá e falta vocações. E a ajuda à igreja que sofre também tem uma participação importante nesse lugar, também com as vocações, não é? Eu vendo esse vídeo eu quase choro, porque eu penso, realmente, a gente não compreende o que é o desafio. Pra gente, às vezes, é tão fácil. Pra mim, né? Eu cresci no Rio de Janeiro. Como é fácil pra gente ir na missa, né? A gente se locomover, a gente tem um meio de transporte. Tem avenidas, tem estradas, rodovias. Lá não. Lá não. E não é... A gente vai à igreja. E nessa realidade amazônica, é a igreja que vai às pessoas. Olha que coisa, né? E eu vi a história aí do Hollisson, né? Esse seminarista lá de Manaus. Um abraço pro meu querido Padre Zenildo, reitor do Seminário de Manaus. Olha aí, Padre Zenildo. Com quem a gente... Que forma não só... A gente está falando de Manaus, mas a gente está falando de uma realidade gigantesca, não é? Assim, a gente pensa que o estado de São Paulo é grande e a gente esquece que a gente tem estados como Amazonas, Pará, enormes, com distâncias, né? E comunidades que a gente tem que visitar e é só de barquinho, não é? Não há as estradas, a gente falava, não é? A gente tem essa facilidade e eles não têm. E nesse contexto surgem meninos como o Hollisson, né? Que dizem, uau, eu quero ser pastor do meu povo, eu quero ajudar o meu povo, eu quero levar esse consolo da palavra de Deus para o meu povo. Tem como não ficar indiferente a uma situação como essa. E o trabalho, e aí é um dos locais até para promover essa ajuda também, para esses jovens que também querem ser um dia um sacerdote, claro, para conduzir essa vida, levar Jesus para tantas famílias. E até as famílias, eles têm uma origem bem indígena praticamente, né? Sim. Você vê até pela fisionomia deles, você vê que tem uma coisinha assim. É uma igreja de rosto amazônico, sempre mais, graças a Deus. Recebemos tantos missionários, né, Padre? Quando eu penso, eu que estou aqui entre a Europa e a América Latina, vejo, né, hoje as igrejas na Europa se esvaziando, mas graças a Deus aqui se enchendo, recebemos muitos missionários, recebemos muitos sacerdotes holandeses na minha paróquia, né, italianos, belgas, enfim. Hoje a Igreja do Brasil vai se tornando uma igreja de rosto local. Mas, infelizmente, muitas famílias carentes, muitas comunidades, como essa do Hollisson, que não tem condições de bancar que o rapaz possa ir à cidade, fazer a sua formação, crescer na fé, para servir o seu povo. Então vamos voltar aqui um assunto que eu acho que é muito legal. Por exemplo, nós estávamos até conversando antes do programa, você que está nos assistindo, você fala, puxa vida, padre, a gente vê tantas necessidades no mundo, mas o que pode nos provar que, como é que eu vou observar se essa minha ajuda que eu quero fazer, realmente ela está indo para aquele setor, para aquele ambiente de necessidade? Então, primeira coisa, padre, nós já falamos aqui, tem a bênção da igreja, é a própria igreja que está fazendo isso. E como que você vai ter uma fidelidade de que para onde você está enviando, realmente está acontecendo a ajuda ali?
Eu acho que seria legal a gente, novamente, Rafael, permearmos isso aí, para as pessoas entenderem a seriedade e a necessidade da CN, né? O trabalho é muito sério. A gente tem muitas maneiras de controlar, ou seja, não se trata de distribuir dinheiro e deixar acontecer. São projetos que são acompanhados, nesse sentido eu digo, os projetos não são meus, mas nós acompanhamos cada projeto, como é usado cada centavo. No final, as pessoas têm que fazer um relatório que é narrativo, um relatório que é financeiro, mostrar as contas, não só mostrar as contas, mostrar as notas fiscais. Nós checamos se as tabelas e todo o valor foi usado, se foi usado completamente, qual foi a contribuição local. O projeto é encerrado da nossa parte, tem a auditoria interna que vai olhar de novo, depois tem a auditoria externa, uma empresa de fora que vai olhar se os nossos projetos são realizados de acordo com o escopo para o qual foram feitos. A própria Santa Sé recebe as nossas listas e checa também os nossos projetos como Fundação Pontifícia que nós somos. Ou seja, tem bastante gente olhando. É bastante gente olhando, tá vendo, gente? Então, é como se fosse uma paróquia que a gente tem que fazer mês a mês, um balanço geral de tudo que entra, tudo que sai, para onde vai. E assim também é o trabalho desses escritórios aí espalhados, são mais de 20 escritórios nacionais no mundo inteiro, que eles são verificados assim pontualmente. Então, se você puder nos ajudar, você que está agora nos acompanhando pela Rede Vida, hein, que é uma grande emissora, tá aí, ó, vamos colocar aí tem um site que você falou, né? Sim, é o acn.org.br e tem um Pix também. Quem quiser ajudar agora, pode ajudar agora através do pix@acn.org.br, né? E pode ajudar acessando o site também, clicar em Quero Ajudar, se pode abonar o nosso canal no YouTube. A gente recomenda que você não guarde para você isso, porque infelizmente a gente fala ainda pouco dessa realidade. Fala pouco ainda. Né? A gente fala muito pouco do que está acontecendo hoje na igreja da Nicarágua. A Semana Santa da Nicarágua não foi celebrada como para a gente foi. Eu fui na minha paróquia, né? Podia celebrar, fazer a procissão do Senhor Morto na Nicarágua esse ano, não foi assim. Verdade. E a gente precisa estar junto desses nossos irmãos para que eles possam sentir o calor de nós somos uma igreja. Uma questão só para a gente fechar, porque o nosso tempo já encerrou. Aqui em São Paulo, nós temos também muitas necessidades, né? Você também conhece essa grande cidade de São Paulo. E aqui também a igreja, ajuda a igreja que sofre. Realmente também existem alguns pontos que vale a pena, às vezes, a gente destacar, né? Nós temos projetos em toda essa região, inclusive nesse momento eu estou visitando os projetos da região, de Santo Amaro, São Paulo, Campo Limpo. Olha aí. Né? Então a gente tem desde os projetos de capelas que a gente precisa fazer em regiões de favela, como ainda instalar comunidades religiosas para que elas possam atender a comunidade, porque as paróquias são grandes e não, às vezes não são grandes territorialmente, mas a quantidade de pessoas que a gente tem para atender supera, então a gente precisa de ajuda, mas para isso precisa instalar uma comunidade religiosa, precisa adaptar um apartamento. Já existe uma área paroquial, mas não existe ainda o local, né, os fundamentos para que essas pessoas possam ir até ali e receber toda essa provisão aí de espiritualidade e ajuda. E é isso que eles fazem também. Ou então, quando 30 anos atrás os missionários vieram e começaram o trabalho de evangelização, construíram a capelinha. Mas hoje em dia tem tanta criança que não dá. Gente, Rafael, eu louvo a Deus por esse trabalho brilhante que você faz. E você pode nos ajudar a igreja que sofre no mundo inteiro aí. Você vai escolher, eles vão mostrar todo um leque aí de necessidade. Rafael, Deus abençoe grandemente e feliz Páscoa para você sempre. Conto com a sua Tamo oração. junto.